Boa tarde. Estamos aqui em mais um encontro do nosso curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade, no momento na pandemia. Esta é uma iniciativa da plataforma digital plural UFABC, num projeto aprovado na Frente de Combate ao Coronavírus, pelo Comitê contra o Coronavírus da Universidade Federal do ABC. Meu nome é Andréa Paula, eu sou professora da Universidade Federal. Nós já fizemos várias rodadas de encontros virtuais desse nosso curso. Quem quiser conhecer toda a nossa playlist, é só ir no canal do YouTube Digital Plural UFABC, que lá vocês vão encontrar rodadas de encontros virtuais que foram feitas desde o mês de abril, se eu não me engano, até o mês de agosto, com várias discussões mais aprofundadas dos temas que nós vamos abordar neste mês de novembro, através desses 5 encontros semanais que estão servindo de boas-vindas para os estudantes das licenciaturas interdisciplinares, os cursos novos que estão sendo abertos na Universidade Federal do ABC no ano de 2020. Então, nesta sala hoje, que já está bastante lotada, nós temos a presença tanto de estudantes que estão ingressando na universidade, serão futuros professores e professoras, alguns com certeza já devem estar atuando nessa área também, é normal isso, né? Às vezes as pessoas estão dando aulas, já trabalham com educação, então sejam bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos nessa nova jornada de etapa de formação e de aprendizados. Eu tenho a honra de fazer a oferta desse curso na nossa plataforma digital plural UFABC com vários parceiros, instituições parceiras. Algumas dessas instituições estão representadas aqui hoje pelo professor Raimundo e a professora Kátia. Os dois fazem parte da organização do Encontro USP Escola, porque a gente oferta este curso também em formato intensivo nos meses de janeiro e julho, regularmente, junto com vários outros cursos de formação docente. E em 2020, essas ofertas foram feitas online, por conta do distanciamento social. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença aqui da professora Kátia, que é também presidenta da APEP, Associação dos Professores de Escolas Públicas, que ela vai ter aqui a oportunidade de explicar mais detalhadamente, né, o que é a APEP e como faz esse trabalho importante de formação no Encontro USP Escola, junto com a professora Vera, né, com o pessoal lá da extensão do Instituto de Física e vários outros professores que são nossos parceiros. O professor Raimundo, ele também é coordenador, junto com a gente, de vários outros cursos que tem lá na plataforma digital plural. E quem está fazendo esse nosso curso aqui, Direitos Humanos, Gênero e Diversidade, já está convidado, né, ou alguns até já fizeram, para conhecer e fazer com a gente outros cursos, que é o Escola Pública Democrática, coordenado pelo professor Raimundo. O outro curso é o curso sobre Paulo Freire e o outro sobre práticas pedagógicas indígenas, que também estão sendo ofertados, e todos eles têm temas que entrecruzam aqui com direitos humanos, gênero e diversidade, tá certo? Então, feita essa abertura, eu passo a palavra aí primeiro, né, professor Raimundo, professora Kátia, para dar um alô, um oi aqui para o pessoal. E aí vocês passam a palavra para mim de volta para eu apresentar o que é esse curso, mostrar para o pessoal os nossos conteúdos. E aí a gente já começa hoje a falar do primeiro conteúdo, que é a questão dos direitos humanos e diversidades culturais, eixo 1 do nosso curso. E também a metodologia de trabalho, tá certo? Então, quem vai falar primeiro aí, Raimundo? Boa tarde, eu vou passar a palavra para a Kátia, né, para ela falar primeiro e eu falo depois. Olá, boa tarde a todas e todos. Como a professora Andréa, nossa parceira, sempre aí, né, colaborando há muito tempo com a gente. Esse curso dela, Direitos Humanos no Presencial, ele chega a ter quase 200 pessoas e mais de quase 500 inscritos, e até 7 horas da noite, muitas vezes, né? É um trabalho maravilhoso que ela faz com a parceria com a gente. O professor Raimundo aí também, nosso grande colaborador, companheiro. E aí, o que é, então, esses ideais, né, que numa educação de qualidade, de uma educação mais humanista, que a gente tem a Andréia, o Raimundo e outras 20 e tantos professores que fundaram a APEP, né? O que é a APEP? É uma associação de professores de escolas públicas e professores de qualquer um que esteja
com essa visão, né, a visão de um mundo melhor, de uma educação mais humana. E a APEP, ela é completamente diferente do POS, por exemplo, ou de qualquer outro órgão sindicalista. É importante que tenha esses órgãos sindicalistas que lutem pelos nossos direitos sindicais, porém, a APEP, ela se especializa na formação permanente do professor. Então, aquele professor que, às vezes, ele não consegue brigar na escola dele por uma educação mais democrática, aí vem o Raimundo, que tem um curso de formação dele sobre escola democrática, onde você aprende a formar um grêmio participativo, aprende a ter tem esse conhecimento de um conselho participativo, então isso é importante. Então, a PEP, ela vai nesses cursos de formações. E nesses últimos encontros USP-Escola, ele está na sua 20ª edição, né? Agora em janeiro, que vai ser 18 e 22 de janeiro. E a PEP, nos últimos 4 encontros para escola, ela fez a organização desse encontro. Por quê? Ela tem essa história. A PEP é formada por professores da rede pública, por professores universitários, por educadores de museu, por várias pessoas, estudantes de licenciatura também, nós temos estudantes de licenciatura. Então, buscando essa formação. Então, a gente busca parcerias que nem a Andréia, da Federal da ABC, tem o pessoal também de São Carlos, tem o pessoal da Física, da Química, da USP de São Paulo também. Então, esses professores buscam formar cursos bem com a realidade do professor, porque às vezes a gente fala, tem advogado publicando livro de professor, tem médico falando sobre educação, e a PEP se junta nesse professor falando para professor. Então, a gente tem professores da escola pública, professor universitário, que tem essa preocupação de falar com a realidade da escola pública. Então, a PEP vem muito nisso, né? Então, hoje a gente está com mais de 300 associados, né? E aí a gente busca mais parceria, porque quanto mais associados, mais cursos a gente pode oferecer, né? E mais parceiros a gente pode estar juntando aí. Tá? Passo a palavra aí para o Raimundo. Bom, eu inicialmente, boa tarde a todos e todas, né, aqui presentes nesse dia, bastante pessoas aí, 62 integrantes aqui nessa sala. Eu quero agradecer a professora Andréia por fazer essa intermediação, né, fazer essa aproximação entre a escola pública e a universidade, né. Ele vem desempenhando ao longo dos anos aí um papel extremamente importante e estratégico, né, para atender, para que a educação seja de fato uma atitude, uma situação em que liberte as pessoas, né, que possa colocar as pessoas em um espaço seguro para poder, então, se desenvolver enquanto ser humano, né, de verdade, né, autônomo, e que possa, então, se expressar e que viva num ambiente menos complicado, que a gente sabe aqui que, às vezes, a educação vem vivendo e o ambiente da escola acaba traduzindo todo esse complicador que é o viver em sociedade, viver em coletividade. Então, a professora Andréia, quero de imediato agradecê-la porque ela tem feito esse trabalho assim, de forma muito intensa e tem nos envolvido, e a gente, nós estamos junto com ela para, então, apoiar e desenvolver no que for necessário estratégias de inclusão dentro do contexto da educação. Ainda nesse momento que nós estamos vivendo, que é o de enfrentamento à pandemia, que muitas perdas estão acontecendo, por um lado, mas por outro a gente tem ganhado outras relações, conhecido novas pessoas, novas estratégias de trabalho. Eu acho que nessa tarde de terça-feira aqui é uma delas que nos proporciona. Então, esse encontro assim que eu diria que é um encontro muito importante, especialmente em se tratando da educação e licenciaturas, né? Porque aqui nós estamos reunindo professores que já estão atuando na escola há muito tempo, né? Eu, por
por exemplo, estou há 11 anos, 12 anos lecionando em escola, no ensino básico, na escola pública, né, isso sem contar os outros 15 anos que eu vivo dentro de escola, porque assim, a gente tem que ter em mente que ser professor, no meu ponto de vista, e aí vocês vão analisar do ponto de vista prático, é o profissional que mais estagia, né? É o profissional que mais tem contato com a sua profissão, é o professor. Por quê? Nós entramos na escola lá com 3 anos, 4 anos, e lá ficamos na escola durante 11 anos, na pior das hipóteses, 11 anos no ensino básico, depois tem mais 4 ou 5 na graduação, depois tem mais um tempão lá na pós-graduação, depois nós vamos para a sala de aula. Então, quer dizer, o professor é uma pessoa especial, né? Então, é um sujeito especial, porque o contato dele com a sua função vem desde quando ele aprende a falar, em muitos casos, né? Então, e a gente vai seguindo essa nossa trajetória. E agora, neste momento, poder encontrar graduandos que estão iniciando a licenciatura nesse segmento e dialogar, criar esse espaço de diálogo aqui para a gente, debater esses assuntos que são tão caros para nós todos, de uma importância imensa. Eu gostaria, se eu já não estivesse aí na casa dos meus 49 anos e eu estivesse nesse grupo de licenciandos aqui, eu estaria muito feliz, porque é uma estratégia inovadora, André, é uma estratégia inovadora fazer esse encontro e essa discussão dentro desses temas, porque muitos de nós, quando chegamos em sala de aula, a gente carrega muita insegurança, não é? Eu falo isso com experiência própria, a gente carrega uma insegurança tremenda, né? Porque e aí a gente acaba praticando aquilo que está printado na gente mesmo, frente ao histórico de vivência dentro das escolas, não é? E acaba reproduzindo algumas práticas que talvez não sejam as melhores para aquele momento. Mas que eu acho que esses encontros, esses cursos, devem dar conta de nos chamar a atenção para isso, para esses encontros e desencontros, né? Então, para mim entender o que me formou e o que eu preciso me formar daqui para frente, e debater e discutir isso. Acho que está de parabéns essa iniciativa da universidade, liderada aí pela professora Andréia, e eu espero que todos nós aqui possam trocar experiência, trocar ideias, no sentido de que isso se traduza em benefício para os nossos alunos em sala de aula, que a escola possa de fato ser uma escola onde acolha as diferenças e respeite essas diferenças, identifique e respeite as diferenças. Acho que minha fala inicial é essa, de desejar que todos e todas sejam muito bem-vindos e aproveitem esses encontros. Eu sou o professor Raimundo, como a André já falou, atuo nesses encontros do USP Escola, na coordenação, organizando, ofereço um curso que discute sobre Grêmio Estudantil, Conselho de Escola, APM, e dentro do ambiente escolar, e como que essas instituições podem, então, trabalhar para trazer a comunidade para o ambiente escolar e criar espaços de diálogos em que os estudantes possam, então, se sentir mais seguros na sua condução. Muito obrigado, André, obrigado, Kátia, e a presidente da nossa associação, e todos os presentes aqui. E que nós tenhamos uma excelente tarde. Nossa, agradeço demais a fala do Raimundo e da Kátia, né? Que são meus parceiros já há alguns anos, e a gente tem a oportunidade de estar aprendendo a fazer esse trabalho também no virtual, no online, né? A gente está passando para essa etapa de crescimento na nossa vida na marra, né, Raimundo, né, Kátia? Aprendendo a mexer com essas ferramentas, e eu imagino que muitas pessoas que estão aqui com a gente hoje, né, já estamos aí em mais de 70 pessoas, também estão passando pelas dificuldades de lidar com a educação online, a exaustão do trabalho no home office, né, que o pessoal chama de teletrabalho, como a gente tem trabalhado vários turnos para aprender a lidar com essas tecnologias. Então, pessoal, a gente dá novamente as boas-vindas, e eu vou pedir licença aqui para vocês, de antes da gente tratar do tema do eixo 1 do nosso curso, dar uma explicada geral no que é o curso, né, e na plataforma digital plural.
E aí eu já vou passar para o tema, né? Vou mostrando o exemplo de como é a metodologia do curso e vou pedir a ajuda do Raimundo e da Kátia, que já conhecem a metodologia do curso, para dar exemplos práticos aqui para mim, com vocês, né? Juntos, para a gente aprender a organizar as formas de trabalho, produção, né? E produção de conhecimento, de autoconhecimento aqui na nossa atividade. Então, assim, primeiro, eu vou ver se eu consigo fazer aqui uma apresentação para colocar alguns dados para vocês sobre esse curso como política pública. E se alguém tiver qualquer dúvida, quiser fazer perguntas, pode tanto escrever aqui no chat, que a gente vai respondendo, como também, né, se quiser abrir o microfone e falar com a gente, também estamos abertos, tá certo? Então, vou tentar aqui passar essa apresentação para mostrar alguns dados e depois a gente vai entrar na parte da conversa, né, dos diários. Deixa eu ver aqui onde que eu... Como que eu faço para colocar? Apresentar. Não liguem, gente, para essa minha cara que fica aqui achando os botões. Tentando achar onde que está a aba do curso aqui para o pessoal ver. Apresentar agora. Apresentar uma janela. Vocês vão me falando se vocês conseguem ver o que eu vou mostrar, tá bom? Senão eu fico achando que está passando e não está passando nada. Dá um feedback aí para mim, por favor. Raimundo, Kátia, pessoal. Tá, começou, tá? Entrou? Ah, que ótimo. A gente fica tão feliz quando dá certo. Uhum. Ai, ai. Agora deixa eu ver aqui, apresentação de slides. Apresentação. É assim? Só apertar aqui e vocês vão vendo? Bom, então, gente, primeira coisa que a gente precisa falar, né? Esse nosso curso, Direitos Humanos, Gênero e Diversidade, ele surgiu primeiro com o nome de Gênero e Diversidade na Escola. E foi a primeira política pública de formação docente continuada em nível nacional, que tratou desses temas de diversidade, gênero e sexualidade, e relações étnico-raciais. Isso aí, para vocês terem uma ideia, ocorreu de 2006 até 2016. É importante a gente dizer isso, porque a gente está vivendo um momento que muitas pessoas olham esses cursos que a gente está ofertando, ou esses trabalhos que a gente está fazendo, e falam assim, isso nunca aconteceu no Brasil. Isso não é possível de acontecer no Brasil. Então, a minha primeira tarefa aqui, dando as boas-vindas para vocês no curso, é dizer, neste país, desde a época do processo de redemocratização, ou seja, no curso das últimas 3 décadas, esses temas começaram a ser demandados dentro da formação docente, principalmente pelos movimentos sociais. E a gente conquistou governos que foram mais democráticos, né, e mais próximos das demandas da população, há décadas atrás, juntamente com as conquistas da Constituição, né, de 1988, tudo isso, e em algum momento, a partir de muita pressão, de muitas pessoas que vieram antes de nós, para brigar por esses temas, né, para dizer que isso precisa ser discutido na escola, na formação de educadores, nas licenciaturas, em algum momento, neste país, houve políticas públicas nacionais. Então, esse curso que nós estamos fazendo aqui, e nesse formato que a gente está apresentando e com materiais que nós estamos disponibilizando para vocês, ele foi feito em mais de 20 estados no Brasil, certo? Era uma oferta do Ministério da Educação em parceria com universidades federais e universidades estaduais e municipais também. E essas universidades ganhavam, né, apresentavam a proposta de que iriam dar um curso em parceria com prefeituras e governos do estado. Então, foram milhares de pessoas que fizeram esse curso. Isso começou em 2006, ganhou mais peso em 2008 e seguiu até 2016, quando houve uma interrupção brusca desse processo, né? Que a gente sabe o que está acontecendo na história recente do nosso país. Então, é importante para mim mostrar alguns dados aqui para vocês entenderem. Primeiro, esse curso, ele tem um conceito muito importante, que é o conceito de interseccionalidade, certo? Esse conceito foi formulado, né, várias pessoas pensaram a partir desse conceito, mas ele tem uma formulação muito conhecida a partir da autora Kimberly Crenshaw, professora de Direito, né, nos Estados Unidos, é uma famosa ativista do feminismo negro,
E ela afirmou, abre aspas, se vocês estão vendo aí a apresentação, a interseccionalidade pode servir de ponte entre diversas instituições e eventos e entre questões de gênero e de raça nos discursos acerca dos direitos humanos, uma vez que parte do projeto da interseccionalidade visa incluir questões raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos e incluir questões de gênero nos debates sobre raça e direitos humanos. Ele procura também desenvolver uma maior proximidade entre diversas instituições. Então, quem quiser saber mais sobre o conceito de interseccionalidade, tem esse texto que se chama Interseccionalidade na Discriminação de Raça e Gênero, que é um clássico dos estudos de direitos humanos, né, e que interseccionaliza com gênero e relações étnico-raciais, e está disponível num link lá na nossa plataforma para vocês poderem conhecer. Mas então, por que eu estou falando isso para vocês? Para dizer, olha que importante você ter uma política pública nacional que veio a partir desse conceito. Isso não foi à toa, porque a Kimberly Crenshaw, ela ganha uma projeção para falar de interseccionalidade a partir do início do século XXI. Por volta do ano de 2001, houve a conferência, né, para discutir contra o racismo, a favor da igualdade étnico-racial em Durban, na África do Sul. E aí vários países, com as suas delegações, né, diversas delegações de diversos países se comprometeram a, no século XXI, fazer políticas de combate ao racismo. E o Brasil, que na época tinha uma diplomacia que realmente fazia jus ao nome, assinou também, né, participou dessa conferência e se comprometeu neste século a desenvolver políticas públicas relacionadas ao combate ao racismo. E qual que é a novidade no conceito da Kimberly Crenshaw, que é importante a gente dizer e que ele se baseia no curso? Porque quando a gente fala de relações étnico-raciais e intercala com a questão de gênero, quando a gente intercala com a questão socioeconômica, quando a gente intercala com as questões de diversidade sexual, o que a gente percebe? Um caleidoscópio de diferenças, né, que existem entre os seres humanos que, infelizmente, são transformadas em desigualdades. E aí, na base dessa pirâmide das desigualdades, olhando esse caleidoscópio da interseccionalidade, são principalmente as mulheres negras e as mulheres indígenas que mais sofrem, né, as discriminações de todo tipo e que são excluídas da educação, do mundo do trabalho, mesmo trabalhando 3, 4 turnos, são as que ganham menos, são as que sofrem mais violência, principalmente as mulheres negras. Então, eu, como uma mulher socialmente reconhecida como branca, tenho a tarefa, né, de, sendo ainda uma minoria de mulheres na Universidade Federal do ABC, e menos mulheres negras e indígenas ainda, né? Tenho a tarefa de me colocar lado a lado dessas pessoas que estão preocupadas com uma educação antirracista, uma educação com igualdade e equidade de gênero, que busque questionar, né, toda forma de discriminação, porque nós temos essa tarefa de formar o ser humano em geral. Essa discussão é antiga, é importante que a gente diga, direitos humanos, com força, a discussão vem desde o pós-guerra, né, desde a época da Segunda Guerra Mundial, ao final dela, que teve todo o massacre nazista baseado em discurso de ódio e de preconceito étnico-racial. Por isso é que foi aprovada a Declaração de Direitos Humanos, que era exatamente para combater todo tipo de discriminação, certo? E aí, quando chega agora no século XXI, a gente vê esse discurso de ódio se exacerbar novamente, ganhar espaço, e a gente fica se questionando aqui, qual que é o papel da minha geração e das futuras gerações em lembrar a história, lembrar as lutas históricas, as guerras que aconteceram por conta de visões preconceituosas, e ao mesmo tempo combater isso na nossa tarefa como educadoras, como pesquisadoras, como cidadãs, não é mesmo? Então, faço essa introdução aqui, né, e volto aqui para a apresentação, para apresentar essa autora, que todo mundo que vai estudar esses temas na educação deveria conhecer, que é a Kimberly Crenshaw. Todas essas referências estão lá na nossa plataforma, certo? E aí, o que é importante dizer? O que é uma política pública? Política pública é uma ação coletiva, demandada e feita em parceria com a sociedade, em que um governo, por exemplo, no caso federal, se dispôs a, em conjunto com a sociedade civil, levar esse tipo de formação para educadores e educadoras de todos os níveis de ensino,
principalmente da educação básica. Então, essa política pública foi luta dessas lutas pela redemocratização, baseou-se nesse conceito de interseccionalidade e agregou aí nesse caleidoscópio da interseccionalidade as temáticas de gênero, sexualidade, diversidade sexual e relações étnico-raciais, além da questão socioeconômica. É importante a gente dizer que tudo isso foi feito, essa política pública, ela foi feita a partir de uma articulação interinstitucional. O que significa uma articulação interinstitucional, né, quando você vai fazer uma política pública? Significa que você vai ouvir várias instituições, tanto do governo quanto da sociedade civil organizada, para fazer uma ação em comum. Então, essa ação começou com a Secretaria de Política para Mulheres, certo? Foi parar na Secretaria de Políticas para a Igualdade Racial, chegou ao MEC e teve apoio e financiamento de uma das mais respeitadas organizações de financiamento de ações educacionais no mundo, que é o British Council, né? E aí, tudo isso foi em parceria com o CLAM, também, não sei se vocês conhecem, CLAM, né? CLAM, Centro Latino-Americano de Estudos de Sexualidade, um dos centros de estudos mais importantes do mundo dos temas de gênero, que fica na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que nos últimos anos foi completamente desmontada, né? E ainda assim, os pesquisadores e as pesquisadoras que ali trabalham organizaram muitos conteúdos deste curso, certo? Que nós estamos ministrando aqui, principalmente a metodologia de ensino. Então, é importante a gente contar toda essa história, porque a gente está num momento que as pessoas estão apagando essa história, né? E com o passar do tempo, além da questão de gênero ser abordada a partir da perspectiva aqui de interseccionalidade com as relações étnico-raciais, ganhou protagonismo também o debate sobre a diversidade sexual, a partir das demandas do movimento LGBTQ+, certo? E aí também tem um referencial teórico importante, que é da filósofa Judith Butler, que questiona aquela visão de gênero estabelecida de forma binária, em que nós teríamos, a partir do corpo biológico, o reconhecimento, né, de gênero apenas das pessoas em que a genitália fosse visivelmente reconhecida como feminina ou masculina. E aí vem toda uma discussão para dizer que a noção de como as pessoas se identificam como gênero vai muito além da genitália, é muito mais ampla do que isso, né? E essa é uma transformação profunda na educação, porque a nossa educação é muito conservadora, ela tem muita dificuldade de aceitar as pessoas que fogem do padrão, e as pessoas que fogem do padrão, elas acabam sendo expulsas da escola, certo? Por conta da violência, por conta da intolerância, e aí é nosso papel, né, de educadoras e educadores, trabalhadores da educação, é nosso papel não deixar que as desigualdades étnico-raciais, os preconceitos de gênero, as discriminações fiquem ali embaixo do nosso nariz sem a gente fazer nada, certo? Porque isso pode levar uma criança, um adolescente, a ficar fora da escola. Para somar toda essa questão, eu queria acrescentar o quê? Nós estamos em plena pandemia, certo? Fazendo aqui as nossas aulas online, etc. Nós já temos pesquisas mostrando que o grande fator que vai influenciar toda a geração aí na próxima década é a evasão escolar, por conta de toda essa situação de emergência de saúde pública que estamos vivendo. Ou seja, se a evasão escolar já era grande desses grupos que são discriminados, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas da diversidade sexual, certo? Se já eram pessoas prejudicadas no contexto que nós estamos vivendo, nós já temos várias pesquisas mostrando que elas são mais prejudicadas ainda, principalmente as meninas, né? As adolescentes, que muitas vezes vão ter que ser expulsas da escola para ficar em casa, presas dentro de casa, ou as adolescentes e os adolescentes que vão largar os estudos para poder ajudar a sustentar a família. Então, a gente está vivendo um quadro drástico, é como se a gente voltasse 30 anos no tempo, certo? Em termos de estatísticas e de situação de desgraça mesmo da educação no Brasil. Então, por isso é importante dizer que já houve essas políticas públicas, então, se na apresentação vocês estão vendo aí, é só para mostrar que houve investimento nesses cursos aqui, ó. Depois que surgiu o curso Gênero e Diversidade na Escola,
surgiram esses outros cursos a partir dessa iniciativa. Educação em Direitos Humanos, que é o que a gente está fazendo aqui também, Escola que Protege, Docência na Socioeducação, o Gênero e Diversidade na Escola, que eu já falei, Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, e tudo isso foram mais quase 35 mil vagas em todo o Brasil, com financiamento de quase 60 milhões de reais. Que se a gente for avaliar o que é o orçamento da educação e o tamanho do público que tem para atender no Brasil, é uma gota d'água no oceano. Mas hoje vocês sabem quanto de financiamento tem para fazer esse tipo de formação docente? Vocês sabem? Eu vou dizer, não tem nenhum financiamento. Essa política pública não existe mais, entenderam? Mas é importante que vocês que estão estudando saibam que ela existiu por uma década, certo? E que tinha lá 35 mil vagas em mais de 20 estados. E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, a gente tem uma coleção de livros, que se vocês entrarem lá na nossa plataforma, no link do curso, é uma coleção de e-books lá, 12 e-books. O primeiro e-book da série, né, que se chama Políticas e Direitos, tem vários capítulos com professores, pesquisadoras, né, de várias universidades, dizendo como aconteceu essa política pública no seu estado. Então, eu acho importante a gente ter esse conhecimento nas mãos, nesse momento, né, para as pessoas terem noção de que é uma história que está sendo apagada, mas que nós estamos aqui para dizer, não pode ser apagado, porque se no momento não temos essas políticas, quando elas voltarem a existir, em melhores condições e reformuladas, além do que temos neste momento, elas têm esses antecedentes, né, para mostrar quais as metodologias, quem participou, quanto de dinheiro tinha, que era pouco, mas tinha alguma coisa, né, para pagar bolsas para os tutores, para ter materiais didáticos, certo? A própria plataforma digital Plural, ela foi financiada com dinheiro do MEC. Se hoje vocês ainda estão por fazer este curso, certo? Vir aqui, fazer esse encontro, acessar esses conteúdos, baixar esses e-books, isso foi dinheiro público de investimento de uma década que chegou na Universidade Federal através da apresentação de projetos que nós elaboramos e pleiteamos em editais, passamos por avaliação pública, certo? E tudo isso foi feito nos últimos anos. E hoje em dia, depois dessa avalanche de preconceitos que nós vemos na nossa sociedade, não tem mais essas políticas. Então, essa é a primeira abertura que eu queria fazer, explicando isso para vocês, mostrando a realidade, né, dessa história, desses financiamentos. Então, o curso, ele foi ministrado, né, por todo o Brasil, como eu já falei, e ele não era só para educadoras e educadores, não era só para professoras e professores. Eram também para gestoras, gestores, trabalhadores e trabalhadoras da educação e pessoas da comunidade também podiam fazer esse curso. Você tinha reserva de 25% das vagas para que outras pessoas pudessem fazer. Então, nesse momento aqui na nossa sala, nós temos essa diversidade de pessoas também fazendo curso. Nós temos estudantes, educadoras, gestoras, trabalhadoras e trabalhadores da educação, e pessoas dos movimentos sociais, né, do movimento negro, do movimento LGBTQ+, movimento feminista, movimento de mulheres, movimento pela educação. E quem mais quiser fazer esses cursos, o que vocês têm que fazer? Chamar para participar, para ter acesso a esse acúmulo de conhecimentos e participar dessa rede de apoio mútuo que nós estamos construindo para transformar a educação diante da tragédia que estamos vivendo. E aí, o que mais que eu ia passar aqui para vocês? Como é a formação continuada, né, a repercussão. O que eu queria dizer para vocês? Gente, na minha visão, o que nós estamos vivendo nesse momento é um pouco o impacto do que esses cursos ensinaram na última década. Não sei se algumas pessoas vão concordar ou discordar da minha visão, mas é importante dizer, né, a partir do momento em que nós temos uma educação, numa democracia que começa a criticar os preconceitos, e as pessoas negras vão ter voz, as pessoas indígenas vão ter voz, as mulheres vão participar, os homens vão reformular os seus pensamentos, vão estar ao lado das mulheres, vão quebrar preconceitos e falar de novas masculinidades, né? Vão ser os homens do século XXI, como eu tenho orgulho de ver aqui na minha casa e entre os meus amigos, que não são violentos, que são a favor da educação, que estão lado a lado nas lutas sociais aí contra os preconceitos. A partir do momento que isso é trabalhado por uma década, ao mesmo tempo que ocorre uma educação, uma formação integral, que liberta milhares de pessoas para entender o valor da educação,
ocorre também que vai haver uma reação. Aquelas pessoas que têm privilégios, né, ou que têm preconceitos, nunca foram favoráveis a gente discutir esses temas, não é mesmo? Dentro da escola, ou atravessando as temáticas dos projetos que são feitos na escola. Então, eu, como historiadora, né, minha formação inicial é na área de história, e eu continuo a fazer minha formação agora na área de artes, tenho muito essa serenidade de entender que nós somos agentes históricos do nosso tempo, que a nossa vida é muito curta, né, diante dos processos históricos que duram 100, 200 anos, entenderam? E nós fazemos parte desse movimento histórico que vem de antes de eu nascer. Eu nasci em 1972, não sei quando vocês nasceram. Aqui em casa, meu filho que vai fazer 18 anos já acha que eu sou bem velhinha, certo? Mas tudo isso que está acontecendo de transformações no mundo vem desde antes de eu nascer, né? Teve um pico nos anos 60, teve um pico lá na Segunda Guerra Mundial, teve um pico no começo do século XX. Então, a gente tem que ter muita serenidade, né, para entender qual é o nosso papel nessa trajetória da humanidade e seguir fazendo a nossa parte. O que mais que eu ia mostrar aqui, para o pessoal ficar por dentro da política pública? Bom, além da questão dos temas, de abordar esses temas, direitos humanos, gênero, diversidade, sexualidade, relações étnico-raciais, o que aconteceu também com esses cursos? Eles eram semipresenciais, significa que eles tinham plataforma online para acessar os conteúdos e fazer as atividades, e também tinham os encontros presenciais, que nesse momento nós estamos fazendo online também. Então, esses cursos também foram uma forma de promover a inclusão digital, né? Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, nós inauguramos os polos da Universidade Aberta do Brasil nos CEUs, que são os Centros Educacionais Unificados. A gente conseguiu transformar 8 CEUs em polos do nosso curso, onde as pessoas iam encontrar com a gente ali também, além de ir lá em São Bernardo, na UFABC, se encontrar com a gente mês a mês, para fazer as atividades, para ter aulas em conjunto. Então, a gente pode dizer que se hoje existe a Universidade nos Céus, que é uma política pública do município de São Paulo, muito importante, que está levando diversos cursos online, né, de graduação e de pós-graduação, isso surgiu primeiro a partir desses cursos de extensão, de especialização, com essa política de ampliar a EAD nas comunidades mais carentes, né? Muita gente critica a EAD, eu tenho muitas críticas ao lado de EAD mais tradicionais, mas, por outro lado, tem o aspecto da democratização da educação para muitas pessoas. O que mais que eu ia colocar aqui nessa trajetória? Bom, eu já fui coordenadora desse curso, né? Estou aqui dando meu testemunho, não só com base em coisas que eu estudei, mas eu tive a oportunidade de ver este curso ser desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, onde eu era professora antes de ser professora na UFABC. E lá, nós fizemos o curso a partir de 2008, houve uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação e uma oferta de 1.500 vagas em 20 municípios. E quando foi em 2013, né, que eu já trabalhava na UFABC desde 2010, nós fizemos parceria com a Prefeitura de São Paulo, né, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que foi criada no governo do Haddad, e aí esse pessoal da Prefeitura fez parceria com a gente, para a gente poder apresentar uma proposta de projeto ao MEC e ofertar, no nosso caso, a gente ofertou 500 vagas, certo? E nesses 8 polos. Então, é importante a gente contar essa história, né? Que mais que eu ia falar para vocês? Bom, a temática do curso é sempre valorizar a questão da equidade, da igualdade, né? De gênero, da valorização da diversidade sexual, étnico-racial, direitos humanos para todas as pessoas, independente de como elas colocam a sua identidade de gênero, étnico-racial, são pessoas. E é isso que o curso busca apresentar, né? Principalmente para nós, educadoras, educadores, gestoras, trabalhadores da educação, nós lidamos com seres humanos todos os dias, em processo de formação e de crescimento. Então, existe uma diversidade cultural ali que precisa ser reconhecida e respeitada, né? Então, esse público que eu já falei aqui e os eixos do nosso curso, né? O primeiro eixo, tema das diversidades, o segundo, das relações de gênero, o terceiro, sexualidade e orientação sexual, e o quarto, relações étnico-raciais. Nosso objetivo, construção da cidadania e reconhecimento das diversidades e a promoção dos direitos humanos, que estão esculhambados nesse momento que nós estamos vivendo, certo?
Temos vários marcos legais que ainda existem para apoiar essa política pública, porque muita gente, um questionamento que o pessoal faz nos cursos é, mas vocês se baseiam em quê para dar esses cursos? Tem lei que defende isso? Sim, primeiro nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, certo? Que coloca os nossos direitos como pessoa. Nós temos, além disso, essas declarações internacionais aqui, ó. Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, correlata, que foi a conferência que houve em Durban, em 2001, que eu falei para vocês, que deu origem à discussão de todas essas políticas públicas a partir do conceito de interseccionalidade, formulado pela Kimberly Crenshaw. Temos o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, né? O Programa Brasil Sem Homofobia, ele existiu, foi discutido em nível nacional desde 2004. Princípios de Yogyakarta, sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e à identidade de gênero, é de 2006. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBT, é de 2009. Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, é de 2004. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, resolução do Conselho Nacional de Educação, de 2012. Então, gente, vocês me desculpem enumerar isso aqui, porque eu acho que a gente tem que combater a ignorância, certo? Quando as pessoas vêm dizer para a gente assim, mas com base em que vocês estão fazendo isso? A sociedade brasileira passou as últimas décadas, né, desde o final da ditadura, quando eu era adolescente, discutindo nas associações de bairro, nas escolas, nos movimentos sociais, né? Eu venho do bairro de São Mateus, estudei na periferia de São Paulo, a vida toda em escola pública. Eu vi essas discussões acontecerem no meu bairro, na minha escola, no salão da igreja do meu bairro, e todas essas lutas, essas declarações nacionais e internacionais foram conquistadas com muita luta, né? Pelas pessoas que lutaram para não ter ditadura nesse país, certo? Para ter uma educação pública de qualidade como direito universal para todos. Então, é importante nesse momento a gente lembrar essa história e esfregar na cara da sociedade que essa legislação, ela existe ainda, ela não caiu, por mais que muitos queiram, né, dizer, não, isso aqui não pode acontecer na escola. Com base em que a pessoa está falando isso? Certo? Está faltando o quê? Estudo. Então, para o pessoal que está em formação continuada, é importante se apropriar desses documentos, mostrar que eles estão em vigor, que um governo, um mandato ou outro passa, mas o que foi construído com muita discussão de milhões de pessoas por muitas décadas permanece, certo? E a gente também dizer que, olha, apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, a gente está se reunindo na pandemia para estudar tudo isso e ajudar as pessoas a terem a visão desses documentos de apoio para poder justificar por que podemos fazer esse curso, por que podemos discutir tudo isso na escola pública e na universidade também. O que mais que eu ia mostrar aqui para vocês, além desses marcos legais, capacitação, né? Objetivo, modalidade à distância, já falei aqui para vocês, que é um misto, né, era o EAD presencial e nós colocamos totalmente em EAD neste momento para poder ampliar para o maior número de pessoas. Para vocês terem uma ideia, desde abril que nós colocamos esse curso na plataforma digital Plural UFABC, nós já tivemos mais de 2.000 pessoas inscritas, só neste curso, para vocês verem a enorme demanda que existe, pessoas de todo o Brasil. A carga horária do curso, né, que ela, na nossa plataforma, é de 200 horas, né, nesse curso online que vocês estão fazendo, mas ele tinha vários formatos, né, ele tinha, no início da política pública, 120 horas, 180 horas, depois como especialização, 300 horas, né, ou seja, foram vários formatos e vários conteúdos conforme a realidade de cada estado, né, e de cada parceria feita com a Secretaria de Educação. Eu queria dizer aqui, ó, mais um pouco sobre o conceito da Kimberly Crenshaw de interseccionalidade. Eu coloquei uma frase aqui que eu acho importante, né? Uma das razões pelas quais a interseccionalidade constitui um desafio é que, francamente, ela aborda diferenças dentro da diferença. Então, com isso, eu dou início um pouco já ao tema, né, do nosso curso no encontro de hoje, que é o eixo 1, que é Direitos Humanos e Diversidades Culturais, para dizer que dentro da humanidade existem diferenças dentro das diferenças,
né? E que se a gente não conhecer em profundidade o máximo possível de como essas diferenças se apresentam, a gente corre o risco, sem querer, de estar praticando algum preconceito. Então, por exemplo, quando nós falamos do grande grupo das mulheres na nossa sociedade, ser mulher é algo muito variado. Quando nós falamos do grande grupo ser homem na nossa sociedade, ser homem é muito variado, né? E essa variação que pode ser dada pela etnia, pela sua identidade de gênero, pela sua identidade sexual, né, orientação sexual, pela sua condição socioeconômica, ela faz com que haja diferenças dentro das diferenças e, às vezes, haja hierarquizações, né? Dentro de um grupo, por exemplo, grande de mulheres, as mulheres negras e as mulheres indígenas são mais maltratadas na nossa sociedade do que as mulheres brancas. Isso, existe um monte de pesquisa mostrando isso. A mesma coisa acontece com os homens, entenderam? Então, nós que somos socialmente reconhecidos como brancos, temos a obrigação de saber, né, que nós somos privilegiados, sim, porque é uma sociedade que, infelizmente, se construiu com base na colonização, no racismo, na escravização de outros povos, discutir esses temas, né, e abrir espaço para o protagonismo destes outros grupos. É a nossa tarefa como educadores e educadoras, tá certo? Então, eu vim aqui fazer essa abertura, mostrar esses dados para vocês, para a gente pensar muito nisso. Quando é que eu não estou olhando dentro da escola os estudantes, né, a comunidade, como sendo um blocão chapado, homogêneo, quando na realidade não é assim. Então, a estrutura do curso, ela procura ajudar a gente a refinar esse olhar. Ou seja, aprimorar o nosso olhar para perceber as diferenças e para reconhecer a diversidade cultural. Então, o eixo 1 que a gente vai falar mais hoje é esse, diversidade, né? E tem esses conteúdos, cultura e diversidade cultural, discute o que é etnocentrismo, estereótipo e preconceito, e como funciona a dinâmica cultural, o respeito e a valorização da diversidade. O eixo 2, que nós vamos ver mais detalhadamente no próximo encontro, mas que sempre está interseccionalizado, entrecruzado, né, com o eixo 1, à medida que a gente vai tratando de um eixo, vai puxando os outros. No eixo 2, que é gênero, temos gênero, um conceito importante para o conhecimento do mundo social, porque muitas pessoas não entendem ainda, né, que gênero é uma área de estudos e é um conceito. Então, é importante a gente falar e explicar isso. A importância dos movimentos sociais na luta contra as desigualdades de gênero e como fica a questão de gênero no cotidiano escolar. Também temos o eixo 3, que fala da questão de sexualidade, né, a dimensão conceitual, de diversidade e discriminação, a questão da sexualidade, direitos e educação, e sexualidade no cotidiano escolar. É um tema bem polêmico, né, hoje, mas a gente não deixa de falar desses temas, porque se vocês pegarem os dados de pesquisas aí, né, de pesquisas científicas, porque é nelas que a gente tem que se basear para falar dos temas que estão sendo colocados, um dos problemas mais graves que nós temos é tanto a discriminação das pessoas da diversidade sexual, né, que são mortas, assassinadas, alto índice de violência, né, contra as pessoas que são gays, travestis, transexuais, mas além disso, temos a questão da gravidez na adolescência, certo? Que é um outro tema importante, que o pessoal fala, não tem que discutir sexualidade na escola, né? E aí, quando você vê uma menina, mal acaba de ser criança, se torna adolescente, já se torna mãe e já está fora da escola, certo? E a questão do abuso sexual também é outro tema importante, né? Muitas crianças e adolescentes passam por abuso sequer sem saber o que é um abuso, entenderam? Porque esse tema não é falado, né? E muitas vezes a criança ou adolescente só vai ser capaz de reconhecer o que é um abuso quando se torna um adulto, cheio de traumas e de problemas que teve quando era criança e que a escola poderia ter ajudado a enxergar, tá certo? Ao invés de se omitir. Entenderam por que é a importância desse eixo, né, que nós temos que pautar e colocar entre vários outros fatores, né? Estou colocando aqui os fatores mais emergenciais e visíveis. E o eixo 4, que é relações étnico-raciais, construção histórica do racismo, para entender, né, como ele opera estruturalmente na nossa sociedade, o que é a desigualdade racial e como nós podemos construir igualdade e equidade étnico-racial na escola, tá certo? O que mais que eu vi aqui? Para agilizar, para o pessoal ver, o nosso projeto pedagógico. Agora eu vou falar da metodologia e nós já vamos fazer uma parte prática aqui. Na metodologia do nosso curso, o que a gente observa, né? Como que a gente opera? Nós temos assim, primeiro, a partir do momento que a gente lê e estuda sobre essas temáticas, como eu coloquei aqui hoje para vocês o conceito da Kimberly Crenshaw,
e ler textos que estão ali disponíveis, textos teóricos na nossa plataforma, essa coleção de 12 livros que tem ali para vocês baixarem, a gente também, além de fazer as leituras teóricas, começa a registrar os nossos próprios conhecimentos prévios, a nossa própria história de vida. Quem somos nós? Como nós fomos educados? Esses temas foram trabalhados na nossa educação? Nós sofremos preconceitos ao longo da nossa vida? Como nós lidamos com isso, certo? Então, a gente começa a fazer um processo de registro, tanto dos conhecimentos teóricos que a gente vai aprendendo, quanto da nossa própria experiência de vida, né? Conjugando essa leitura de textos com essa pesquisa. E esses diários, né? Esses balanços e análises que nós vamos percebendo aí, ideias e experiências que são semelhantes às nossas e aquelas que são diferentes das nossas. Aquelas que são contrárias ao que a gente pensa e aquelas que a gente acredita, tá certo? E aí, ao final desse percurso metodológico que é feito em diários, a gente consegue sistematizar projetos que nós já fizemos nas escolas ou aqueles que nós gostaríamos de fazer também, né? Então, nós temos ambiente virtual, que é a nossa plataforma, que depois a gente pode tirar mais dúvidas aqui para o pessoal, mostrar um pouquinho. Temos esses encontros que eram presenciais, que nós estamos fazendo online. Temos as unidades, né, os eixos, e temos os diários. Para cada unidade, né, dentro de um eixo, nós temos, aqui eu estou mostrando para vocês como era a plataforma antiga, a primeira versão do curso, certo? Tinha lá a programação, esse modelo aqui que vocês estão vendo era o Moodle, né, que é uma plataforma de educação à distância muito popular, certo? E aí tinha vários textos que eu estou mostrando aqui para vocês, que estão disponíveis lá na nossa plataforma digital Plural. Tinha também estudos de caso, né, abordando vários itens. E, a partir desse texto base, a gente começa a fazer os nossos diários. Então, na UFABC, a gente fez como curso de aperfeiçoamento, certo? Nos céus, como eu falei. E essa é a cara da nossa plataforma digital Plural, que é uma rede social de aprendizagem. Então, qual que é a diferença para um curso tradicional? A diferença é a seguinte, dentro da nossa plataforma digital Plural, lá dentro tem um lab, que é como funciona como uma rede social. Então, você está vindo aqui no nosso encontro, você pode ir lá nesse lab com seu perfil cadastrado na plataforma, e além dos conteúdos que já existem lá do curso, você viu uma reportagem interessante, você viu um livro interessante, você viu um vídeo interessante, você tem um relato interessante para fazer dos projetos que você faz na sua escola, além de você clicar no final de cada unidade do curso e escrever o seu diário, você pode postar lá na plataforma, na nossa rede social de aprendizagem. E aí a gente tem uma equipe de bolsistas, que são estudantes da UFABC, que interagem com vocês e comentam, dão dicas, né? Estudam os conteúdos que vocês estão colocando ali. Então, qual que é a ideia da rede social de aprendizagem? É uma ideia de ter um aprendizado entre pares, entre pessoas companheiras. Não tem só o conteúdo que nós colocamos lá para vocês estudarem e repetirem numa prova. Não. Entenderam? A forma aqui de avaliação do curso é você também produzir conteúdos, você fazer diários, você fazer pesquisa e você postar isso, certo? Lá no nosso lab. Que mais? Então, essa é a plataforma, né? Para entrar na plataforma, acho que todo mundo já sabe, mas é sempre bom a gente falar, é www.cursos.ufabc, acho que não é www, né? HTTP. Mas você pode pôr direto cursos.fabc.edu.br/digital plural. E aí você vai ver logo na capa lá, entre vários cursos, Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Pandemia. Então, temos aí também os conteúdos que já foram produzidos, material mostrando como eram nossos encontros presenciais, para quem quiser saber, né, se cadastrar lá na plataforma. Aqui a gente tem a coleção de livros, que é meio que a base desse curso, e esses livros, eles foram feitos tanto com artigos científicos, mas também com diários escritos por quem participou do curso. Histórias de vida relatadas, né, por educadores e educadoras também que participaram do curso. Então, é disso que nós vamos falar e fazer um pouco essa prática. Se vocês quiserem conhecer mais sobre essas histórias, é só entrar lá no nosso conteúdo. A gente tem, por exemplo, a história da professora Val, né, que é considerada a primeira professora trans do estado de São Paulo, em que ela ela era tutora do nosso curso, foi uma tutora muito importante no nosso curso, porque sendo tutora e sendo uma mulher transexual, ela quebrou muitos preconceitos de pessoas que nunca tinham conhecido uma professora
que fosse trans. E ela conta a história de vida dela, quem quiser saber, né, como é essa metodologia de fazer diários, história de vida, explicar seus projetos, pode ver o vídeo, né, que a professora Val fez. E vocês podem baixar, então, todo esse material, tá lá na nossa plataforma, certo? Bom, fiz essa apresentação inicial, gente, agora eu vou fazer um exemplo desse diário falado aqui, aí depois vou pedir para a professora Kátia e para o professor Raimundo falarem também, né? E quem mais quiser falar, a gente começa a fazer essa dinâmica aqui, ok? Então, deixa eu interromper aqui a apresentação, parar a apresentação. Beleza? Estão me vendo aí de novo? Sim? Você está apresentando para todos. Estão me vendo ou estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo sim. Não. Sim. Ah, que bom. O pessoal foi dormir já? Falei muito rápido? Mas não tem problema, porque todos esses conteúdos você podem ler com mais calma. Falei assim, ou a pessoa dorme ou acorda, né, gente? Porque fazer à tarde não é fácil, né? Então, assim, vou dar um exemplo de como são os nossos diários, né? Como eu falei para vocês, quando você entra lá no nosso curso, nós estamos no eixo 1, tá bom? Então, mas se você quiser ir para o eixo 4, voltar para o eixo 2, para o 3, todos os conteúdos estão abertos lá. Essa é uma outra inovação que a gente está colocando também nos cursos online, ou seja, em vez de ficar abrindo aulinha por aulinha, a gente deixa tudo aberto, porque às vezes a pessoa quer saber o assunto que está lá no último eixo e já ligar com o primeiro, certo? Então, apesar do nosso primeiro eixo ser Direitos Humanos e Diversidades Culturais, ele tem relação com todos os outros eixos, né? Então, você pode fazer ele ao mesmo tempo que faz outros. Quando você abre esse eixo, vem explicando os conceitos, né? O que é diversidade cultural, o que é etnocentrismo, o que é preconceito, o que é cultura. Então, você pode estudar lá um monte de vídeo, um monte de texto, e no final de cada unidade vem assim, clique aqui e agora faça o seu diário. O que é o seu diário? É tanto você comentar se você gostou desses textos, se você se identificou, o que você aprendeu de novo, né? O que isso tem a ver com o que você já faz ou está aprendendo, seja na universidade ou na escola que você atua, na comunidade. E também é falar de você, né? Ou seja, um diário é você desenvolver uma escrita pessoal, algo que fale de autoconhecimento, entenderam? Então, primeiro, para mim é importante, assim, dizer quem eu sou, certo? Quem eu sou, como eu vejo a minha cultura, como eu aprendi sobre a própria cultura, a minha cultura, no meu bairro, na minha família, né? Se na minha vida eu já passei por alguns preconceitos, como a nossa sociedade é muito preconceituosa, dificilmente alguém não passou por um preconceito, certo? Principalmente os grupos mais vulneráveis que eu mencionei aqui. Então, quando a gente fala de quem a gente é, nossa infância, nossa adolescência, nossa vida escolar, a gente consegue perceber por que na nossa formação, neste momento, a gente ainda usa determinadas palavras, ainda tem determinadas visões, e como a gente está aqui para poder rever tudo isso, e ajudar que outras crianças e adolescentes na sua trajetória na escola também façam isso. Então, eu começo esse eixo aqui sempre fazendo um diário, me apresentando, né? Falando um pouquinho de onde eu venho e por que essa questão da diversidade cultural é tão importante para mim. Por que eu tomo como tema de estudos? Por que eu faço projetos sobre isso? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e já vou passar a palavra para a Kátia ou para o Raimundo para eles fazerem a mesma coisa e o pessoal entender o que é o diário. Porque nós estamos falando aqui gravado. Depois você pode transcrever. Tem gente que gosta de escrever direto no computador. Tem gente que gosta de gravar no celular e depois transcrever o diário, certo? Então, vou falar um pouquinho para vocês. Como eu já falei aqui, eu nasci em 1972, a minha família é uma família de imigrantes, que significa pessoas que vieram do interior de São Paulo, do interior do Paraná, e foram para lá em São Mateus, não sei se vocês conhecem, no extremo leste de São Paulo, né, que é a região ali fronteira com o ABC, onde eu trabalho hoje, e que era zona rural, certo? No tempo que eu era criança. E por que eu estou contando essa história? Porque eu reconheço na história da minha família uma história de pessoas que vieram do campo, né, que foram expulsas ali. Elas trabalhavam em fazendas de café, fazendas de algodão, e de colheita em colheita foram zanzando, né, pelo estado de São Paulo, pelo estado do Paraná, algumas pessoas vieram do Nordeste. Então, isso, quando eu escrevo isso no meu diário, eu já estou falando de diversidade cultural, não estou falando?
Já estou falando de pessoas que vieram, uma parte da minha família de origem de pobres europeus, né? Seja portugueses, pessoas ali da Península Ibérica, mas também pobres da terra, que eram chamados os povos nativos, os povos indígenas. Então, na minha família tem essa mistura. Eu lembro, né, dos meus avós, que tem essa cara, né? Minha avó, que já é falecida, meu avô, que é falecido, tinha essa cara de serem pessoas que vieram dos povos nativos. Mas eles foram criados num mundo muito preconceituoso, em que a pessoa dizer que era de uma etnia nativa, nossa, né? Eles nem sabiam. Eles foram, desde criança, mandados para as escolas para apagar essas origens. Então, apesar de eu perceber isso na cara dos meus avós, perceber isso nos costumes que tinham em casa, por exemplo, a comida. Que comidas a gente comia, né? Comidas feitas com milho, né? Comidas que têm a ver com hábitos da roça, entenderam? Que vieram dos povos nativos. Ninguém em casa falava, a gente veio da etnia tal. E isso é muito comum no povo brasileiro, né? Pelos nossos sobrenomes. A pessoa olha e fala com a boca cheia assim: eu sou descendente de italianos. Mas ninguém fala, eu sou descendente de Guarani. Guarani misturado com italiano, Guarani misturado com espanhol, entenderam? Então, na hora de ver o nosso sobrenome, né? Por exemplo, meu sobrenome tem também o sobrenome do meu marido hoje em dia, que é russo, certo? Então, na família dele vem pessoas de origem da Rússia, sim. Mas e as pessoas indígenas também tinham na família dele? Esses ninguém sabe o sobrenome. Entenderam o que eu estou falando? Dos preconceitos, dos apagamentos, das discriminações? Então, como que na escola a gente vai trabalhar isso, para que essas culturas não sejam apagadas? Só fazendo lá o Dia do Índio, né? Só fazendo lá o Dia da Consciência Negra? Entenderam? Não, a gente tem que falar desses povos, né? O Brasil é composto pela diversidade étnico-racial, mas a gente tem que falar desses povos que sofrem apagamento, né? A base povo que já vivia aqui, que não sei se vocês sabem, há 500 anos atrás dizem que eram mais de 700 etnias, grupos que viviam aqui, mais de 5 milhões de pessoas que existiam no Brasil quando houve a invasão dos europeus, né? Então, hoje, você tem 1 milhão, mais ou menos, de pessoas dos povos nativos, e você tem menos de 300 etnias. Sabe quando eu fui aprender isso? Eu fui aprender isso na pós-graduação, na universidade. Eu não fui aprender lá na escola pública que eu estudei lá em São Mateus, né? Eu fui aprender que os povos indígenas ali foram dizimados, porque eu tinha professores maravilhosos que participavam dos movimentos sociais e que já foram trazendo essa visão crítica, mas saber detalhadamente quais eram esses povos, né? Seus hábitos, costumes, onde eles viviam, não tinha livro didático nenhum que desse conta disso no meu tempo, certo? Hoje já existe essa produção. Então, abro aqui o meu diário, né? Para mostrar para vocês o que é um diário sobre a unidade 1, né? Ou pode ser até sobre a unidade 2, que fala de cultura, né? Cultura como modo de vida, hábitos, costumes que atravessam. Abro esse diário falando, eu fazendo esse curso, esse é o meu diário, para dizer como eu entendo esses textos teóricos, como ele se relaciona com a minha vida, por que eu vou me interessar por esses temas, e já pensar em que projetos eu faria na escola sobre esses temas, né? Para ajudar que crianças e adolescentes saibam mais do que eu soube no meu tempo de escola. Essa é a minha ambição como professora, como formadora. Que eles não sejam ignorantes, que eles não reproduzam a ignorância. Então, tudo isso que eu falei aqui, eu escrevo no meu diário, pronto, cumprida a tarefa do meu curso. Passo para o próximo diário, tá certo? Agora abro a palavra aí para a Kátia ou para o Raimundo, não sei quem vai falar primeiro, e faz um diário aí, por favor, das diversidades culturais e dos direitos humanos. Direitos humanos, porque aprendendo tudo isso sobre diversidades, eu aprendi a lutar pelos meus direitos e pelos direitos dos meus amigos, que são negros, que são indígenas, que são mulheres, que são LGBT, que são pessoas que fazem parte do meu grupo de amizades ou da minha família. Tá bom? Fala, gente, por favor. Então, a importância desse diário é reconhecer a história cultural, a nossa história, né? Aprendendo a fazer esses diários com a André, eu fiz os diários na escola também. Então, muitos são os alunos procurar a sua história. Então, de onde que você vem, né? Eu sou uma professora da rede pública, nasci em 73, vim de uma escola de ensino médio tecnicista, aonde na minha época ou você tinha que estudar para passar, então só estudava o ensino normal, né? Quem era de família rica.
Quem era de família pobre tinha que estudar ensino médio técnico para ter o trabalho, né? Então, eu te estudei técnico em química, né? Porque para poder trabalhar, né? Então, você vem para o ensino médio para o trabalho, para a mão de obra do trabalho. Aí você vem nessa daí uma história de educação. Então, teve uma época que a educação tinha vários ramos. Tinha que ter uma escola tecnicista, que é para a mão de obra, né, do trabalho, e uma escola que era para os ricos para poder prestar vestibular. Então, isso, você quer de novo com os alunos, o quanto isso como educadora hoje, o quanto isso prejudicou na minha formação. Porque eu estou aprendendo com meus amigos de história, né, como o professor André e outro, que a história foi me roubada. Né? Então, a história brasileira, a história mundial foi me roubada, porque eu não tive aula de história, eu tive aula de química, português. Eu aprendi a escrever, agora estou aprendendo a escrever com os meus amigos também, agora na pós-graduação, porque então, tudo isso são história de vida que veio de problemática de uma história de má qualidade de educação, né? Aí depois, nessa história de você ter o ensino tecnicista, eu fui fazer química bacharelado, porque eu queria ser uma grande cientista e trabalhar para o mundo capitalista, né? E nisso eu nunca me reconheci como descendente indígena, né? Porque até então os meus pais vinham do Nordeste e eu achava que todos eles e era só nordestino e acabou. Aí essa história do chá da minha avó, do chá da minha mãe, como nós éramos todos parecidos, eu nunca me achei que fosse descendência indígena. Eu achava que era branca e acabou. Aí indo no Museu da Resistência, lá no Desandar, você tem um professor que chama Casé Tupinambá, que ele fez uma exposição sobre o apagamento do povo indígena de São Paulo. Então, quando você vê lá o Museu do Imigrante Nordestino, você vê que muitos nordestinos vieram para cá e não eram considerados índios. Ele era um nordestino e acabou. E essa história do preconceito era muito cruel a gente falar, não, sou descendente indígena, então você é porco, você é burro. Então, isso foi. Então essa história, que está lá, quem quiser ver também, não sei se a professora André conhece, né, o Casé Tupinambá, ele fala muito, onde vocês estão aqui, sobre ele faz um curso, que ele leva a gente lá no bairro do Bexiga, no bairro da Liberdade, e o quanto foi apagado essa história indígena de São Paulo, né? O quanto foi financiado pelo Exército Brasileiro trazer esse branqueamento para São Paulo, né? E isso você encontra, então, ao mesclar da literatura, que a professora bem coloca nos textos, está lá, junto com a história, você tem uma história de educação, eu também era adolescente no regime militar, então você tem um regime militar ali, onde alguns conteúdos são privilegiados e outros não, né? Então, isso impacta na formação. Eu fui me interessar por essa questão humana, diversidade, quando eu comecei a dar aula. Eu digo que eu saí da empresa e fui para a educação, e aí você vê o que é trabalhar com o ser humano. Então, o quanto eu, como professora, qual é o meu papel? Meu papel é só ensinar química e fórmula, ou meu papel é olhar para o meu aluno e saber qual o contexto cultural dele e ver qual a importância que a química tem nisso. Então, quando eu falo do chá da avó, por que não considerar todos os processos químicos de extração de plantas, né? Por que eu não ir atrás da formulação química disso e trazer para a sala de aula? E isso fui vendo, fui me aperfeiçoando nesses tópicos, e aí, vivendo como ser humano, estou aprendendo, estou um ser humano em formação. Hoje, eu já falo para vocês, eu sou descendente indígena, do povo Potiguar, né? Hoje eu eu conheço minha avó como indígena, a minha mãe, também venho desse
empobrecimento dos portugueses que vieram para cá, porque o meu avô também tem descendência portuguesa. Então, hoje eu sou uma típica brasileira que foi invadido ali, as indígenas foram estrupadas e colocadas. Então, hoje, para mim, é muito consciente falar, mas eu levo essa segurança para a sala de aula. E a segurança que um professor leva para a sala de aula, com isso faz com que alunos que têm problemas de reconhecimento de gênero se identificar, né? Porque eu também faço parte de um coletivo aqui de Ferraz LGBT, e esse coletivo ele tem essa proposta de ir atrás de políticas públicas educacionais desde a infância, para que não tenhamos adultos frustrados, porque grande parte dos problemas de suicídio dos adolescentes é a falta de reconhecimento, essa falta de maturidade de reconhecer. Então, isso é importante. Então, fazer o diário é uma forma de contar, desabafar. Depois a professora faz todo esse compilado e mistura com os textos, e os textos e os marcos legais que nem a professora coloca, faz com que eu me identifique, eu levo a segurança aos meus alunos, e os meus alunos se identifiquem, e aí nós temos essa ação crítica educativa na sala de aula. Que é isso que é um mais enriquecedor e bonito. Deixa eu falar uma coisa, Kátia, que diário lindo! Acho que tem um monte de gente aqui que se identificou, que ficou emocionada, né? Tanto o pessoal falando, eu também sou da Zona Leste, ou falando, eu também tenho na minha família pessoas que são de ascendência indígena. Então, quando a gente está fazendo nosso diário aqui, tem esse movimento de empatia, de se identificar, a gente está produzindo ao mesmo tempo autoconhecimento e conhecimento. Entenderam? E quebrando com os preconceitos étnico-raciais, de gênero, na prática de fazer os diários. Então, acho que o pessoal já está percebendo, né? Na prática, mexendo. Eu fiquei pensando aqui, nossa, se a Kátia tivesse sido minha professora de química, eu ia gostar 1000 vezes mais de química, né? Entender muito mais daquelas fórmulas que eu não entendo nada, entenderam? Porque você está vendo ali uma pessoa, né? Que fala da sua cultura, que mostra a diversidade presente na sala de aula. Muito obrigada, Kátia. E você deu a oportunidade com a sua fala da gente divulgar o curso de Práticas Pedagógicas Indígenas, que a próxima live que nós vamos fazer essa semana, inaugurando, né, junto com Escola Pública Democrática e também Paulo Freire, é na sexta-feira. Então, pessoal, marca aí na agenda, ó, sexta-feira, das 9 às 11, não é isso que eu combinei com vocês? Nós temos a live, assim como nós estamos fazendo essa de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade, do curso Escola Pública Democrática, junto com Práticas Indígenas, que na prática já está aqui com a gente também, né? E junto com o curso sobre Paulo Freire. Para você receber o link dessa live, é só você clicar na plataforma digital plural em cada curso e preencher a ficha de inscrição, que aí você vai receber o link para esse nosso encontro, igual estamos fazendo no Google Meet aqui, para esta sexta-feira. E estaremos juntos durante todo o mês de novembro, certo? Terça, das 2 às 4 e sexta, das 9 às 11. A gente espera que vocês participem com a gente para a gente fechar com chave de ouro esse ano pandêmico e a gente não ficar sozinha aqui, descabelada, acabado nesse correria online, não é isso? Agora faz o seu diário aí, por favor, Raimundo. Só mais uma coisa, professora. Mais importante, professores, aqui, a gente terá uma indígena com a gente, com a Jajara Silmara. Ela é da povo Guajajara, ela vai estar com a gente, e durante o curso, que são 4 módulos, ela vai estar trazendo os parentes para estar falando dos vídeos, das culturas, das histórias, tá? Sensacional. A Silmara é uma criatura maravilhosa, professora da escola pública, né, que vai trazer várias práticas aí para a gente ver e conhecer e poder perguntar. Agora vai, Raimundo. A última vez que eu olhei as inscrições, tinha 400 pessoas inscritas nesse curso. É bastante gente. Enfim, assim, eu acho que a história de vida, gente, é o que tem de mais potente para manter a nossa história, né? Então, sempre eu gosto muito da questão da história de vida, porque, conforme a Andréa falou, a própria Kátia falou, existe um movimento muito forte com essa proposta de apagamento da história
dos nomes, das culturas, do que as pessoas fazem, das políticas públicas. Olha só que vergonhoso, uma sequência de ataques da tentativa de apagar as políticas públicas. Então, ainda bem que existe esse caminho da gente contar a história, não é? Minha formação inicial é língua portuguesa, mas eu adoro contação de história, não é? Então, eu vou fazer aqui um breve relato da minha história de vida, para vocês compreenderem um pouquinho. Evidentemente que terá outros encontros, mais de 4 encontros, a gente estende um pouquinho mais. Mas para começo de conversa, eu quero dizer assim, que eu nasci em 1971, num local chamado Zé Ferreira, que é um distrito de uma cidade chamada Regeneração, lá no estado do Piauí. Então, minha primeira infância ela foi na zona rural. A minha primeira escola era uma escola coberta de palhas de coco, não é? E a parede, que ia até a metade, assim, era feita de taipas, e tinha uma única mesa nessa escola, não é? E lá estudava eu e minha irmã, com 4 anos mais velha do que eu, e outras crianças de idade variadas na zona rural. Essa escola ficava de frente para um campo de futebol, e atrás tinha uma vegetação de coco babaçu, essas coisas todas lá. E a gente, então, eu e minha irmã saía às 7 horas da manhã de uma casa onde nós morávamos, afastado do povoado, que era uma fazenda, que meu pai era vaqueiro, minha mãe era dona de casa, né? Ajudava ali com uma coisa, com outra, cuidando das crianças. Eu sou o 12º filho, não é, dessa turma aí, que meus pais tiveram, 12, 10 sobreviveram, 2 morreram. Enfim, esse primeiro momento do meu contato com a escola era numa escola zona rural, desse formato que eu estou te dizendo, então coberto de palha de coco. E depois de um tempo, meu pai decidiu que íamos morar na cidade, e lá eu dei continuidade aos estudos do ensino fundamental, né? E em 1988 eu decidi vir para São Paulo, acompanhando alguns irmãos meus que já estavam por aqui, e aqui eu concluí o ensino médio em 1995, e consegui ingressar na universidade 7 anos depois, por meio de uma bolsa, uma política pública, não é? Que eu consegui uma bolsa aí de 50% na universidade, cursei letras, e terminei em 2005, e quando foi em 2008 eu ingressei no mestrado. Mas enfim, eu estou querendo contar isso para vocês, porque junto comigo, nessa pessoa que vos fala neste momento, eu carrego vários marcadores sociais de enfrentamento do preconceito, tanto racial como regional, econômico, educacional, né? E é da minha história de vida que vocês vão perceber a política educacional, o projeto fracassado de política educacional do Brasil aí dos últimos 50 anos. Não é? Então, tenho 49 anos, vou completar 50 anos no ano que vem, mas enfim, esse breve relato nos indica como que as políticas sociais e econômicas tratam o brasileiro. Então tem a questão da migração, que é um ponto que a gente pode estudar, tem a questão da educação e do ensino fora do tempo. Observe que eu concluí o ensino médio em 95, já fora da idade. Tá? E assim, em 71 concluí o ensino médio em 95. Isso revela uma falta de compromisso da política pública relacionado ao tempo e à idade certa para se formar um jovem no Brasil. Formando em 95, eu só consegui ingressar na universidade 7 anos depois, em 2002. Um outro marcador que a gente precisa, então, refletir e estudar as razões pelas quais o Brasil tem essa dívida com o seu povo, em especial no quesito educação. E aí outras questões, né, outras questões relacionadas à economia e o deslocamento dentro do país. A gente pode também estudar sobre isso a partir da minha história. Mas então, enfim, aí eu trago, sou nordestino, não é? Nordestino,
assim, com muito orgulho. Sou descendente de indígena mesmo, lá na cidade de Regeneração, tem a sua história carregada da cultura indígena e afro-brasileira. Lá na minha cidade tem um monumento ao cacique Bruenque, que é originário dessa cidade, daquela região onde eu nasci. Sou negro, né? Então, como vocês podem ver, e aí é esse corpo que se desloca dentro da cidade, dentro das escolas, que é preciso, então, tomar conhecimento de todo esse marco legal que a Andréia apresentou aí no início da nossa conversa, para poder fazer os enfrentamentos e não permitir que esse distanciamento entre o ingresso na escola e a saída do jovem da escola não seja tão extenso. Ora, mas como que eu vou fazer isso, Raimundo? Ora, a gente precisa, então, pensar em fazer o enfrentamento para dar continuidade nas políticas públicas, que eu acho que é um caminho a ser seguido. Um outro caminho é reconhecer as diferenças que chegam sistematicamente todos os dias na nossa unidade escolar. Imagine quanto que eu enfrentei de algazarras e risos, né, quando eu falava aqui, assim, quando eu cheguei do Nordeste. A gente está falando da cultura, né? Então, a gente tem um vocabulário diferente, né? A gente tem uma voz diferente, né, um tom de voz diferente, uma velocidade no falar, alguns termos do ponto de vista fonético são diferentes. Isso sempre causou muitas risadas nas rodas de conversa das quais eu participei, né, e eu só pude entender isso depois, né, que eu entendia que me diziam que aquele jeito era o jeito errado de falar, né? Tá falando errado, não é assim que fala. Então eu fui fazer, quando eu fiz letras, né, e a gente vem estudando a questão da variação linguística do nosso país, então eu compreendi, falei, não estou errado. Não é aquela coisa que você já deve conhecer, de que, na maioria das vezes, a vítima se torna, não é? O opressor sempre querendo jogar a responsabilidade para cima da vítima, né? Então, eu sempre achei que falava errado, que aquilo não estava certo, mas depois que a gente vai estudando, a gente vai perceber, pô, não tem nada de errado aqui. Essa questão aqui é um outro caminho que a gente precisa compreender e aprender para poder enfrentar aqueles que nos oprimem dentro dos espaços onde a gente frequenta. Então, estou falando isso porque aqui nós estamos falando para professor, para quem já está na sala de aula, para quem não está ainda na sala de aula, quem está se preparando para entrar, não é do ponto de vista de professor, porque você já vem de um histórico dentro da sala de aula, né, e outras pessoas que são, assim, que gostam de atuar no campo da educação e das relações interpessoais, que é preciso a gente perceber essa sensibilidade, né? Então, nenhuma escola, nenhuma instituição poderá se apresentar como democrática, ou como acolhedora, ou como respeitadoras dos direitos humanos, se em algum momento elas observarem que um jovem, uma criança, ou mesmo um adulto esteja sendo oprimido e não se posicionar. Então, frente a esse percurso que eu vivi e continuo vivendo, não estou dizendo que esses ataques cessaram, né, porque eles continuam, é só eu pôr o pé na rua, né, que a gente percebe e vê e tem que fazer os enfrentamentos. Não tem um dia que eu não tenha que fazer, que eu saia na rua que eu não tenha que fazer o enfrentamento de uma ou outra questão acerca do preconceito e do desrespeito às diferenças. Não tem um dia, estou falando aqui para vocês, não tem um dia. Mas, enfim, eu estou dizendo isso que é para quem lida com pessoas ter essa sensibilidade de parar tudo, se for preciso, para poder resolver as questões, porque eu disse em outro momento que a questão do desrespeito, do preconceito e esses outros tipos de violência, é como uma roleta russa. Hoje está apontada para fulano, mas ela, em um dado momento, ela vai ser apontada para mim também. Ou por eu ser gordo, ou por eu ser baixinho, ou por eu ser indígena, ou por eu ser negro, ou por ser mulher, ou por ser idoso, ou por ser uma hora
as coisas viram para você. Então, não deixe de se posicionar frente à opressão. Ah, Raimundo, então eu vou sair comprando briga com todo mundo por aí. Não necessariamente. É preciso também se municiar de estratégias para poder enfrentar o modo operandi do opressor, que é super eficiente e muda assim como um camaleão. Tá? É uma metamorfose. O opressor, ele tem uma característica de se metamorfosear tão grande que, às vezes, nós mesmos aqui que estamos lidando cotidianamente com essas questões, eventualmente nos vemos envolvidos com uma situação que, se você não abre o olho, você, puxa vida, olha aqui, olha o que está acontecendo aqui perto de mim, né? Então vai mudando, as coisas vão, o modo operandi muda assim muito rápido, né? Muito rápido. Então, mas é uma questão de vigília, né? A gente está sempre atento às coisas que acontecem à nossa volta, para que os jovens, crianças e jovens tenham um espaço seguro para poder se apresentar dentro da sua diferença, independente de qual seja essa diferença. A gente tem que observar, respeitar e garantir que essa pessoa, então, se apresente. Então, acho que é um pontinho disso, né? Sou piauiense, estou aqui ralando bastante, né, nessas questões, junto com essa equipe maravilhosa que está aí, e obrigado por poder ouvir, gente. Então, meu curtinho diário é esse. Eu queria agradecer demais a fala do meu amigo Raimundo. O professor Raimundo sempre me emociona, né, quando ele conta a história dele, de migração, quando ele fala da origem negra, nordestina. Eu fico muito emocionada porque na nossa família tem as pessoas que são negras, são nordestinas, os nossos amigos, e mesmo eu sendo uma pessoa socialmente reconhecida como branca, eu digo socialmente porque eu não sou branca, né? Eu, sendo brasileira e tendo pessoas de povos nativos junto à formação de povos europeus, eu não posso me considerar, né, como uma pessoa europeia, estaria delirando. Mas eu sofro muito e nunca vou saber o que é na pele o sofrimento das pessoas que eu amo e admiro, como o professor Raimundo, que são pessoas negras e sofrem o racismo. E o fato dele sofrer o racismo me afeta também. Por isso é meu papel estar ao lado dele. É meu papel estar ao lado dos estudantes e das estudantes, né, que sofrem preconceitos. É meu papel estar ao lado deles, eles à frente, para protagonizarem as lutas, mas quando eles não puderem estarem à frente, nós estaremos sim, né? Porque essa é a tarefa de educadores, essa é a tarefa de bons gestores, bons trabalhadores e trabalhadoras da educação, defender que todas as pessoas possam ser respeitadas como seres humanos. Eu e a Kátia, a gente não se demorou muito para falar, mas eu tenho certeza que a gente tem muito em comum nos nossos diários sobre o fato de ser mulher, né? E como ter uma educação dizendo assim, isso não pode, menina não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo. Como isso nos afetou e como a vida inteira nós vamos ter que lutar para superar, né? Muitos medos ou muitas restrições que foram impostas desde quando a gente era criança e que hoje a gente não precisa fazer a mesma coisa na escola com os estudantes, certo? Porque o mundo já mudou. Então, é nesse sentido que nós estamos convidando vocês a produzirem os seus diários no eixo 1, que é o eixo que nós estamos tratando aqui hoje, direitos humanos e diversidades culturais. Se você clicar nos links que eu pus aqui no chat, você vai ver lá eixo 1, todas as 4 unidades, certo? Coloquei o link aqui, então você vai ver lá que tem nesse direitos humanos e diversidades, né? Eixo 1. Quando você clica lá, tem unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, certo? Para cada eixo tem um programa de estudos. Todas as atividades já estão logo no topo, mas você pode ir indo devagarzinho. A unidade 1 é cultura e diversidade cultural, que é esse tema que nós já abordamos aqui, explicando cultura como modo de vida, cultura como sendo nossos costumes, nossos hábitos, os significados que a gente constrói no mundo, e tem um documentário lá que vocês podem assistir com vários exemplos de diários. Foi um documentário que eu dirigi e fiz lá no Paraná, com educadores e educadoras do Paraná, falando dos mesmos temas que estamos falando aqui hoje.
E aí, ao final da unidade, está lá, agora realize a atividade da unidade 1, meu diário sobre cultura e diversidade cultural. Então, além de ler os textos que estão aqui, né, que você pode clicar e ver os conceitos, você pode ver o vídeo, você pode ler os textos e depois escrever a sua história, o seu trabalho e a sua visão desses conceitos. Em seguida vem unidade 2, etnocentrismo, estereótipo e preconceito. Você pode baixar o livro que tem ali, com vários diários e experiências dos educadores e educadoras que fizeram esse curso com a gente no CELS e são coautores dessa coleção, Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola. Então, depois de vocês terem ouvido eu, a professora Kátia, o professor Raimundo fazer o diário aqui, você está com alguma dúvida? Quer saber como você pode fazer um diário escrito? Baixa o e-book que está lá no link da unidade 1, certo? Tem o Diários e Experiências, um livro inteirinho de 200 páginas, Diários e Experiências sobre Diversidades Culturais. Está na unidade 2, e depois você clica e faz o seu diário, seguindo os exemplos, né, inspiradas pelos diários que vocês vão ver lá. Na unidade 3, a gente tem a dinâmica cultural, o respeito e a valorização da diversidade e da participação juvenil nas políticas públicas. Tem outro e-book lá para vocês baixarem, com vários projetos na educação básica, porque você pode pôr no seu diário também os projetos que você já fez e os projetos que você gostaria de fazer, mas nunca teve tempo para escrever, para pensar, para redigir, para formular. E o último diário da unidade 1, diversidades culturais no contexto da pandemia de Covid-19. Então, tem lá também vários conteúdos, vários textos, né, pesquisas, reportagens, para vocês lerem. E aí, você clica no diário 4, né, diário da unidade 4 do eixo 1, tá certo? Então, tinha gente aqui perguntando até quando eu tenho que fazer isso. Vocês façam no seu ritmo. Nós estamos fazendo esses encontros aqui para inspirar vocês. Então, se você se inspirou aqui nesse encontro hoje, já pega e clica e faz o seu diário, tá certo, gente? Nós aqui, ó, o diário da Kátia, o diário do Raimundo, o diário que eu falei, pode se encaixar em vários, né, vários episódios, capítulos desse diário 1, 2, 3 e 4, tá certo? E aí você manda lá no formulário, vai estar cumprindo o eixo 1, ok? Você não precisa se desesperar a fazer tudo essa semana. Se você não conseguiu fazer tudo essa semana, você pode continuar fazendo a semana que vem. Na semana que vem, o nosso encontro vai ser eixo 2, tá certo? Então, pode ser que você já comece a colocar nos diários do eixo 1 temas que têm a ver com o eixo 2. Não tem problema, porque nós estamos trabalhando com interseccionalidade, que é essa ideia de um assunto puxar o outro, tá certo? E então, o cronograma dos próximos encontros, o pessoal está perguntando aqui no chat, vai ser toda terça-feira, das 14 às 16 horas, tá bom? Até a última semana de novembro. Mas se você não puder estar aqui, não tem problema. Você clica lá no canal do YouTube, Digital Plural UFABC, e assiste esses nossos encontros gravados que vão estar disponíveis lá, ou os outros encontros, tem encontro lá desde abril, você pode assistir toda a lista de encontros que tem lá, para se aprofundar nos temas e incentivar e fazer os seus diários também. Então, esse curso aqui que já está... Estou tendo a honra de ter a presença do professor Raimundo, que é do curso Escola Pública Democrática, a professora Kátia, também do Práticas Pedagógicas Indígenas, curso do Paulo Freire, né, que o professor Raimundo também está junto, a professora Kátia também. Então, nós estamos fazendo toda essa rodada de encontros, às terças à tarde e às sextas de manhã, no mês de novembro, para incentivar o pessoal a fazer os seus diários e fechar esse ano difícil com chave de ouro, né? Mas se chegou lá no final do mês de novembro, você não conseguiu fazer os seus diários, não tem problema, ainda vai ter um tempinho até o começo de dezembro, certo? Para você fechar. Se você tiver qualquer problema por motivo de doença, correria, é só escrever para a gente, o nosso e-mail, digitalplural.ufabc@gmail.com. Assim que você concluir os seus diários, que a gente lê, acompanha, né, dá sugestões, você pode escrever para a gente para ver o seu certificado, depois de cumprir toda essa jornada, vendo os materiais que estão lá. Se você não conseguir terminar até o fim do ano, conversa com a gente, porque você vai terminar esse curso. Aqui a gente tem gente que começou o curso em abril, terminou em agosto. Tem gente que começou o curso em agosto, está terminando em novembro, entenderam? Tem gente que vai começar em novembro e talvez só consiga terminar no começo do ano. Nós estamos aqui para ajudar a fazer uma formação que respeite o ritmo de vocês.
né? E as dificuldades que nós estamos vivendo no momento. Bom, gente, fizemos aqui, graças aos meus amigos, não fiquei falando sozinha mais que a boca, porque a fala deles é muito preciosa. Então, agora, nos minutos aí que já se encaminham para o final, né, nos últimos 20 minutos do nosso encontro, eu queria perguntar se alguém gostaria de compartilhar um diário aqui com a gente, a exemplo do que nós fizemos. Falar aí na sua vida, quem é você, como você começa a estudar sobre direitos humanos, o que é a diversidade cultural, como ela está presente na sua trajetória. Lembrando que esse nosso encontro é gravado, então a pessoa tem que ser bastante desavergonhada, igual nós estamos sendo aqui, né? Para a gente poder deixar registrado aqui e inspirar outras pessoas. Então, quem quiser falar, por favor, pode se inscrever aqui no chat ou abrir o microfone. Eu quero. Quem está falando? Aqui está escrito Matheus, mas não é Matheus. Quem que está falando? Quem? É Antônia. Oi, Antônia, você pode virar o seu celular, por favor? Porque nós estamos vendo você de ladinho. Dá uma força para a gente desentortar a cabeça um pouco. Depois o Aurélio fala, tá, Andréia? Que ele já Muito se inscreveu bem. aqui. Ótimo, ajuda aí, Kátia e Raimundo a ver as inscrições. Por favor, Antônia, você entendeu qual é o exemplo do nosso diário aqui? Você gostaria de fazer um pouco esse exercício conosco? Sim, entendi. Eu entrei mais tarde porque eu estava em reunião com a minha escola, numa reunião virtual. Mas eu consegui entrar. Então, quanto ao diário, essa história de vida, né? A gente que vem do Nordeste, que tem uma origem nordestina, indígena, negra, a gente sofre muito preconceito. Eu sou uma que, desde criança, sofri preconceito por conta ser indígena negra e ser vindo de uma família de vó branca italiana e não aceitava a minha origem por conta do meu pai ser indígena, né? Da família desde já e por conta da religião também, né? Antônia, deixa eu pedir um pouquinho para você ficar um pouquinho em frente à câmera, que você está de ladinho. Isso, aí, fica aí. Fala aí onde você está. Agora a gente está vendo você melhor, por favor. Sobre a religião também, né? Apesar de eu fui evangélica desde que nasci, e há 40 anos atrás, qualquer um que não tivesse a religião católica, ele era, sofria preconceito, tanto a religião afro, quanto a evangélica, qualquer outra que não fosse de acordo com o catolicismo, né? E assim, durante todo esse tempo, a gente vem estudando, eu venho de uma geração de professores, desde minha bisavó, mesmo passando por todo esse preconceito de cor, de raça, de estrangeiros com brasileiros, essa mistura, eu tenho uma origem muito boa na educação, né? A minha avó, minha bisavó foi professora, vem de Manhã. Minha mãe disse que professor vicia. É professor, nunca deixa de ser. Então, e assim, como negra, como falou o professor, a gente enfrenta desafios de todas as formas. Quando você entra na universidade, a minha formação principal é magistério, mas eu sou física, né? Física de formação universitária. E ao entrar na universidade física, sofri um preconceito enorme. Primeiro, por ser negra, segundo, por ser mulher, né, menina. Tá lá de caderno rosa, canetinha cor-de-rosa, numa sala onde só tinha meninos e homens, e o próprio professor falou para mim, essa daí vai viver o seu magistério. Então, assim, ao longo do tempo, a gente tem que provar como mulher, como negra, como indígena, como brasileira, a gente tem que provar o tempo todo. A gente viu agora na pandemia o preconceito contra nós brasileiros também, como é a principal potência mundial aí, contra nós brasileiros. E o brasileiro muitas vezes faz por onde. Isso não é de negar. Mas sou professora, fiz magistério na Bahia, vim para cá, cheguei aqui, pessoas perguntaram se eu era de uma escola particular, porque eu fiz um concurso e passei imediatamente, e ninguém imaginava que, sendo que vim do Nordeste,
alguém fosse capaz de concorrer com São Paulo, né, com todo esse pessoal preparado daqui. E aí, desde então, a gente vem enfrentando na religião, na luta, na educação em si, esse preconceito, mas tenho visto muitas histórias também. São todos os dias uma grande luta, mas como o professor falou, a gente adquire muita força e mostra para essas pessoas, mostra para eles, eles até mudam de ideia. Então, eu sou bem otimista, acredito que as coisas estão mudando aos poucos e vão continuar mudando. É só a gente da educação pegar firme aí e agir com muita clareza, com muita ciência, né? E mostrar para eles que nós somos todos iguais, somos brasileiros. É isso. Gratidão, Antônia. Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso curso. Eu achei muito importante você falar que nós somos todos iguais, e o maravilhoso é que nós somos todos iguais, mas também somos todos diferentes, né? Isso é o que é a beleza do ser humano. Nós somos todos iguais como espécie humana, certo? Mas o que caracteriza a nossa espécie humana é sermos diferentes. E a tristeza é ver essa diferença ser transformada em preconceito. Então, eu fico muito feliz que você seja essa mulher maravilhosa que eu vi, enquanto eu estava dando aula aqui, eu vi você lavando a louça, entendeu? Mesmo de ponta cabeça aqui, vir aqui fazer esse diário, né? Falar dessas origens afro-brasileiras, indígenas, da sua escolha por fazer um curso da área de ciências. Então, tudo isso é muito importante vocês registrarem nos diários, porque tem tudo a ver com o eixo 1 do nosso curso, que está explicando o conceito de cultura, etnocentrismo, estereótipo, né? Acho que a fala da Antônia exemplificou bem o que são os estereótipos. O estereótipo é o que todo mundo acha, como todo mundo acha que deve ser uma mulher, certo? Ela falou, a mulher não pode estudar essa área, tem que vestir só essa cor, né? E aí a Antônia vem e fala, eu quebrei esses estereótipos. O diário dela foi nessa direção, né? Então, agradeço muito de você estar aqui com a gente. Espero ver você nas outras, a gente chegar no Natal junto aqui, viu? Se não der para vir aqui no presencial, por favor, depois assiste lá na nossa playlist. Quem quer falar agora, Raimundo, por favor? É o Aurélio. Eu quero só dar os parabéns para a Antônia também, André, por conta dessa potência do relato dela, não é? De desconstruir essa ideia de lugar de mulher, não é? Não é questão de... A mulher não tem esse... a mulher, o lugar dela é onde ela quiser, não é? Na verdade, né? Então, e desse olhar míope que algumas pessoas têm em relação ao nordestino, não é? Isso eu achei que foi bastante potente a sua fala. Aurélio Galdino, solta o verbo, Aurélio. Olá, tudo bem? Tudo bom com todos? Todos estão ouvindo? Sim, Aurélio. Prazer estar aqui. Meu nome é Aurélio Galdino da Silva. Galdino tem a ver com a minha origem indígena, né? Meu avô era indígena, inclusive eu já sou marcado pela história do meu avô, né? O meu avô Antônio Galdino, ele foi assassinado em União dos Palmares por causa do preconceito, né? Então, a minha história já é marcada por esse assassinato. A minha história também é marcada porque eu sou homossexual, e desde os 8 anos, as pessoas viam alguma coisa que era diferente em mim, e eu aprendi o que era a palavra gay, né? Só que eu ouvia a palavra gay como chacota. Então, na escola eu já negava, né? Eu falava, eu não sou gay, porque eu entendia que aquilo era uma chacota. Então, a minha vida é marcada, né? Tem vários entrecruzamentos ali, de preconceitos, né? Enfim. Então, desculpa, é que eu me emociono. Então, A gente também se emociona, viu, Aurélio? Sinta-se acompanhado, porque é uma história muito bonita e muito forte. E você escrever sobre ela é fundamental, né? Para você mesmo e para nós, e falar sobre ela, que a gente só tem a agradecer de você superar essa emoção e vir aqui falar com a gente nesse momento.
Então, passaram-se vários anos, né, de grande dificuldade na escola. Então, eu comecei a ter uma grande dificuldade de aprendizagem na escola, principalmente a partir da adolescência, da descoberta da sexualidade, porque durante a adolescência eu fui me aproximando daquele estereótipo, daquela coisa, né, que era ser gay e que era chacota e da qual eu tinha extremo medo, né? E assim como vocês, a minha família também é de imigrantes, né? Minha mãe é mineira, de Araxá, meu pai é nordestino, de União dos Palmares, portanto, Alagoas, e então eles também traziam em si todos esses preconceitos. Então, quando acontecia, sei lá, uma parada gay, a gente ouve coisas terríveis, ai, isso não devia acontecer, né? Então, você tem na família e na escola todos esses contatos negativos do que é ser homossexual. E, então, num primeiro momento, eu tentava manter os desejos, pelo menos no campo profissional, os desejos do meu pai, eu queria me aproximar dessa figura masculina. Então, no primeiro momento, eu tentei fazer universidade de administração. E foram os piores anos da minha vida. Os piores anos da minha vida. Porque meu pai falava, não, você tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro. E aí eu fui nesse barco e acabou que eu cheguei lá em administração. E foram esses anos horríveis. Depois eu falei, quer saber? Eu vou fazer ciências sociais, porque é o que eu sempre quis fazer, né? E eu tive, assim, os melhores anos da minha vida. Então eu passei dos piores para os melhores. Foi lá que eu aprendi a me reconhecer como pessoa, que eu aprendi... Então, eu cheguei no Facebook, né, eu já namorando, já casado quase com o meu companheiro Wellington, fui lá no Facebook e falei, olha, eu sou gay, gosto e sou feliz. E aí eu passei a ser feliz, né? Então, acho que... se conhecer, né, eu acho que é isso que eu trago aqui, eu acho importante para todos, que a gente conheça os nossos direitos, que a gente conheça os direitos humanos, justamente para se conhecer melhor e se posicionar melhor. Então, eu acho que é isso que eu quero trazer aqui de experiência, e espero que seja válido para todo mundo, e que todo mundo tenha esse momento também. Obrigado pelo espaço. Nossa, Aurélio, o povo aqui tá chorando na pia de emoção, hein? Valeu! Como é bom a gente ver uma pessoa tão jovem ter esse autoconhecimento, né? E dizer isso pra gente, ó, isso aqui foi a educação que me trouxe, né? O apoio dos meus amigos, dos movimentos sociais, mas eu passei de um processo de educação opressivo para um que foi libertador. Então, nós acreditamos que um jovem, uma criança, um adolescente não precisa sofrer 14 anos na educação básica, né, para, quem sabe, vir acessar no ensino superior esse processo de melhoria da sua história de vida, do seu papel, né, como pessoa plena de direitos nesse mundo. Então, nós aqui, que o pessoal que trabalha na educação básica, tem que pensar muito seriamente nisso, né, o quanto você pode mudar a vida de uma pessoa muito cedo, certo? E isso nos dá força para a gente fazer esses projetos. Então, gente, olha, eu vou ser obrigada a ser a chata, que é aquela que vai dizer que nós estamos nos minutos finais, né? Porque depois que, vocês perceberam, né? Depois que um pessoal perde a vergonha, a gente poderia ficar aqui até meia-noite, falando e ouvindo histórias, porque realmente é muito gratificante. E essa é a metodologia do nosso curso, de todos os nossos cursos na plataforma digital Plural. Isso não é invenção da nossa cabeça, isso é conquista da pedagogia contemporânea. Tem gente discutindo essas metodologias desde o final do século XIX. Nós aqui já passamos daquela fase de fazer prova, copia o que o autor famoso disse, entenderam? Nós aqui estamos vivendo já o futuro que nós queríamos para nós e para os nossos estudantes, as nossas estudantes na escola pública, que é aprender a pensar, aprender a ter uma visão crítica, aprender a reconhecer a sua própria realidade, escrever sobre ela, aprender a participar das redes de apoio mútuo, dos lugares em que ela se sinta confortável
para poder desenvolver projetos que são de respeito às diversidades e aos direitos humanos. Então, gente, é isso. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve para o nosso e-mail. Você está com dúvida, dificuldade de acessar a plataforma? Não fica triste. Isso é muito comum, né? Às vezes a plataforma não é amigável para a gente, mas por isso mesmo que nós deixamos todos os conteúdos abertos. Então, quando você clica lá no link, você não precisa estar logado na plataforma para ver os vídeos, para ver os textos. Vocês repararam nisso? Então, não tem porquê você entra e fica logado com senha na plataforma. Isso te dá direito a entrar no nosso Lab, que é a nossa rede social, e postar novos conteúdos. Por isso que é importante você ter o cadastro lá, porque isso também é uma atividade, né, importante de interação no nosso curso. Mas se você não conseguiu, por algum motivo, acessar a plataforma com a sua senha, escreve para a gente, né, para a gente resolver o problema, mas enquanto isso, vai vendo os vídeos que tem lá, vê no YouTube, clica no diário, eu coloquei todos os links aqui no chat. Você não precisa estar logado para fazer o diário, porque o formulário é aberto, tá certo? É só você preencher e enviar que nós vamos receber, tá bom? E venha nos nossos encontros. Então, próxima terça-feira a gente vai tratar do eixo 2, quem quiser já estudar alguns textos, baixar os e-books que estão lá, né, ver vídeos que a gente tem ali também de documentários, pode começar a fazer os seus estudos já entremeados do eixo 1 com o eixo 2, para vir preparado aqui para o nosso encontro, pode já pensar nos seus próximos 4 diários do eixo 2, né? Para vir aqui falar e compartilhar com a gente também. E convido novamente aqui, encerrando o nosso dia de hoje, para vocês estarem com a gente na sexta-feira. Essa sexta-feira é a primeira live, né, o primeiro encontro que nós estamos unindo, assim como nós fizemos aqui hoje, o curso Escola Pública Democrática, Práticas Pedagógicas Indígenas, e sobre o Paulo Freire, né, patrono da educação brasileira. Então, nós estaremos aqui com outros professores e professoras convidadas que ajudaram a formular esse curso. A Kátia falou da professora Silmara, mas provavelmente também teremos aqui o professor Cláudio, o professor Cleiton, a professora Flávia, que também participam da APEP, né, que é a Associação dos Professores de Escola Pública, que está junto com a gente nessas iniciativas, divulgando e chamando o pessoal para participar, e que eu quero muito agradecer, né, a Kátia e o Raimundo que estão aqui por participarem e convidarem, ó, você quer saber o que é a PEP? Eles vão colocar, estão colocando o link aqui, todo mundo aqui pode entrar para a PEP e ofertar cursos também sobre os projetos que desenvolvem nas escolas, podem participar dessa rede. E além disso, pessoal, em breve serão abertas as inscrições para o Encontro USP Escola, que vai acontecer em janeiro, e será online, com vários outros cursos de formação em todas as áreas da educação, área de ciências, área de humanidades, área de artes. Então, a gente vai deixar todos esses recados aqui para vocês. Até o fim do mês, o pessoal vai saber mais. Então, queria agora, nos minutos de encerramento, pedir para a Kátia e para o Raimundo fazerem a fala final deles, né? E aí, volta para mim, enquanto eu procurar aqui o botão de parar de gravar, todo mundo dá um tchau. Mas antes, a Kátia e o Raimundo, por favor, dá um tchau para o pessoal. Estamos, em nome da APEP e todos os amigos, a gente está, assim, extremamente agradecida por ter mais de 90 pessoas, agora quase 4 horas, e ficar as 2 horas aqui, né? É importante. E também, a mais importante ainda, é a quantidade de conhecimento que nós vamos estar fortalecidos para desenvolver o ano que vem na sala de aula, a se fortalecer juntos, né, para enfrentar os grandes problemas que nós temos. Problema de ser professora, de ser mulher, de ser negro, de ser branca, de ser indígena, os problemas que a gente tem, que os nossos alunos têm. Então, esses cursos vão ajudar a fortalecer. Então, a professora Andréa e a Digital Plural, a FBC, pelo espaço, né, que é nos dado de formação para enfrentar esses problemas e desafios na educação. E se inscrevam, que a gente está com mais de 70 cursos do Encontro USP Escola, que vai ser de 18 a 22 de janeiro, uma mesa redonda maravilhosa de abertura, eu e a professora Andréa, e mais alguém especial que a gente está procurando, né, professora, para poder compor. A gente vai ter a Semana de Debate de Direitos Humanos. Vamos estar falando em dos eixos que a professora comentou. Então, a do Encontro USP Escola terá semana de mesa redonda, né, que o Raimundo e eu estamos organizando,
juntamente com a professora Andréia, que vai falar sobre diversidade cultural, que vai falar de questões étnicas, que vai falar de diversidade de gênero, que vai falar da inclusão, né, dos alunos. É muito importante. O professor Cláudio também está ajudando. Então, não perca que a formação vai ser nas diversas áreas do conhecimento. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Que ótimo. Maravilha, né, gente? Então, gratidão a todos e todas, né, por essa tarde maravilhosa, por esses depoimentos que nos inspiram e nos diz assim que caminho nós precisamos seguir. E se a gente está à espera do futuro, eu creio que o futuro já chegou. Então, nós estamos aqui com um grupo de professores que já atuam, tem um grupo de jovens que estão na graduação, tem esses depoimentos que nos diz que essas questões de opressão, elas precisam ser cessadas, né? O depoimento do Aurélio aí nos trouxe e nos apontou de que a opressão, às vezes, está dentro de casa, não é? Que triste isso, gente. Enfim, eu acho que você está dentro de casa sendo oprimido, você sai na rua, você está sendo oprimido, você vai para a escola, está sendo oprimido. Então, a escola, apesar dos tempos, assim, falando de tempos democráticos, a escola é o único lugar que ainda nós somos obrigados a ir, né? A escola, frequentar. Então, que a escola seja um espaço seguro para essas pessoas poderem viver. Ora, imagina, como que nós podemos, então, ser contemporâneos de uma sociedade em que ainda existe pessoas que não têm um espaço seguro para se expressar? Isso é desumano, não é, gente? É desumano. Então, eu acho que essa tarde, cada vez que eu encontro com a Andréia e ela promove esses encontros, aqui a gente sai mais fortalecido por conta disso, de quanto a gente percebe do daquilo que a gente não pode compactuar, coadunar. Não é? Então, eu não posso, enquanto professor, permitir que pessoas sejam oprimidas na minha sala de aula. Não posso, não é? Agrade a quem agradar, desagrade a quem agradar. Eu não estou nem assim ligando para conteúdo programático, se for o caso, mas a gente precisa parar e se posicionar, né, para as pessoas não saírem da escola. Pensem quantos jovens abandonam a escola por conta da violência, por conta da sua orientação sexual, né? Eu já vi muitos, até na sala de professores, professor relatando, aquele viadinho do 9º ano, aquela sapatona do 7º ano, nossa, aquele menino, aquilo vai ser um bandido, aquele menino lá vai ser bandido. Quer dizer, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, sobre esse percurso e buscar uma sociedade melhor. Muito obrigado, uma gratidão imensa por ter encontrado com vocês essa tarde, e estão convidados para nos encontrar lá na sexta-feira, momento em que a gente vai falar um pouquinho mais dessa escola do futuro, né? Essa escola que nós queremos. Muito obrigado e gratidão. Raimundo, Kátia, que maravilha, né? Estar aqui com vocês. Pessoal, muito obrigado de vocês terem estado aqui a tarde toda com a gente. Quem é aluno aí da licenciatura interdisciplinar da UFABC, né, que todas essas tardes aqui foram programadas para acolher vocês também. Eu espero que vocês estejam, apesar do momento difícil não presencial que a gente está vivendo, percebendo que a universidade é esse espaço seguro também, né, que o Raimundo falou aqui, que a nossa tarefa como estudantes, como professoras nas escolas de educação básica e nas universidades é multiplicar esses espaços seguros. É a gente sentir que se nós estamos podendo fazer isso aqui hoje, onde quer que nós pudermos estar presentes, a nossa presença fará com que haja um espaço onde as pessoas não sejam agredidas, possam ser respeitadas, possam produzir autoconhecimento e conhecimento. Então, calorada, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É muita responsa, né, do século XXI que vocês vão ter aí que encarar, e nós estamos aqui, as pessoas já dos cabelos brancos, felizes por poder passar o bastão para vocês, não é, gente? Muito bom saber que vem gente nova no pedaço, cheia de garra, e que talvez a gente não se aposente, né?
porque o tempo da aposentadoria era lá no tempo da minha mãe. Talvez a gente morra trabalhando, mas vocês chegando junto novo, talvez a gente consiga ir de bengalinha dar aula na universidade, na escola, com um pouco mais de ânimo, não é mesmo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. E o que mais? Tem mais algum recado para dar? Sexta-feira, ó, quem puder ir, 9 da manhã, das 9 às 11, é só preencher a ficha de inscrição do curso Escola Pública Democrática ou do curso Práticas Pedagógicas Indígenas ou do curso Paulo Freire. Todos os links estão disponíveis na plataforma digital Plural UFABC. Muito obrigada e até lá.